Nossa, tô parecendo uma poodle. Por quê? Boa noite, cabelo assim. Não, tá lindo, tá. Ai, menina. E aí, como é que você tá? Seu Tô bem. cabelo tá lindo, você tá mais loura? Ah, Guria, tu não viu meus stories ontem, né? Não vi, não vi. Vou até tirar isso que eu tô com calor. Bah, Guria, que cagada. Por que que cagada? Você não gostou, não? Não, é porque assim, ó, eu Ah, não, vi você postando, agora há pouco eu vi você entrando em contato com alguém aqui do Brasil, você tava falando com alguém do Brasil? tenho a minha cabeleireira, que eu tenho no mínimo, eu tenho 5 anos a mesma cabeleireira, tá? Eu sou loira desde que eu nasci, né? Eu digo, eu já nasci loira com a raiz preta. Mas, o que que acontece? Aqui nos Estados Unidos, é um protocolo. Tu chegou lá, tu vai ficar loira assim, desse jeito. Só que uma coisa, Maraline, é tu ficar assim, desse jeito, tendo cabelo castanho claro. Outra coisa é tu ficar assim, desse jeito, Com a raiz escura. Uhum, ter entendi agora o o que que você cabelo. tá achando ruim. Então, o que que vai acontecer? Assim, ó, eu não tenho nada contra a profissão mais antiga do universo, tá? Mas assim, ó, eu vou ficar loira daqui a um mês com a raiz preta, desse tamanho. Tipo, é uma. Eu não tô. Mas é, tipo, a gente dizia lá no Rio Grande do Sul como uma puta pobre aqui. Tô falando sério, não tô brincando. E aí eu não acredito nisso. Aí eu falei pra menina, eu fui lá, fui fazer o cabelo de novo hoje e tal. E eu falei pra ela, olha aí como é que fica em um mês. Ela disse, ah, em um mês tem que fazer de novo. E aí eu falei pra ela assim, amor, eu fazia 2 vezes por ano. Eu fazia luzes 2 vezes por ano. E eu vou ter que fazer todos os meses? Ai, que desastre. E não é todos os meses R$ 300, como eu pagava. É todos os meses quase R$ 1.000. Aqui, você é outra. Eu vou aproveitar o gancho. Você não tem previsão para vir ao Brasil. Tem. Já tem passagem comprada, tá tudo feito já. Então, deixa para você resolver o problema do seu cabelo. Vai deixando. Deixa pra você resolver esse problema quando você vier aqui. Nem pensar. Assim, eu tenho amor pelo amor. Não, e o pior de tudo não é isso. Eles usam os melhores produtos que tu possa imaginar. Eles usam os melhores. Assim, a bancada dela é só produto top, assim, ó. Desde Schwarzkopf, Redken, Joico, ela usa um It's a 10, que é um negócio que é muito bom que tem aqui. Assim, é só coisa Olaplex, que na minha opinião é o melhor shampoo e é o melhor protetor térmico para cabelo. Então, assim, eles usam as melhores coisas, porque aqui é muito barato. Tu vai comprar um Olaplex no Brasil é R$ 600. Aqui um Olaplex custa US$ 20, US$ 30. Mas não sabem fazer, porque eles fazem protocolo, como tudo que a gente vai falar aqui. O que acontece? Quando a pessoa não respeita a individualidade da outra que está na frente, e ela não pensou em nenhum momento que o meu cabelo é dessa cor, pessoal. O meu cabelo é dessa cor, meu cabelo é castanho escuro. Eu sou uma mulher morena. E aí, o que acontece? Quando ela não respeita isso, e ela não pensa, porque na verdade não é nem respeitar, é não pensar, é um protocolo. Ela faz o cabelo de todas as mulheres do mesmo jeito, de todas. Ela não pensou. E aí, quando eu falei pra ela, ela ficou me olhando, tipo, Tipo, já era o que eu ia fazer mesmo, pronto, acabou. exato. Então é isso, Naraline. Eu acho que a gente vai falar muito, ó. Já aconteceu algo parecido comigo. Agora aguentando raiz crescer até ficar um tamanho razoável pra cortar e não fazer mais nada. Exatamente, só que eu não vou aguentar o meu cabelo crescer. Aqui, deixa eu só aproveitar o gancho. Você sabe que eu já fui loura do cabelo branco, igual você tá aí, né? Ai, sério? Eu cantava, amada, eu era cantora de uma banda de forró, tá? Pra te contar essa parte da minha vida. Uhum. E eu era literalmente o que você falou, a puta loura pobre, porque é aquela que tinha que pintar a raiz de 15 em É 15. isso? E olha a cor do meu cabelo. Mas é a mesma coisa que eu. 15 em 15 eu tinha que retocar a raiz. Tu Ai, sabe, não, me lembro essa parte. sabe quem é a Gwen Stefani? Você me falou dela outro dia aqui na live, foi dela que você falou, não? Não, é a mulher do Blake Shelton. É que agora eu tô apaixonada pelo Blake Shelton, cantor de música country, porque assim,
sai do Brasil e ela gosta de sertanejo, aí ela vem pra cá, ela só ouve música country. Então agora eu sou uma country music, eu ouço todas as músicas country. Arrasou. E aí tem uma mulher que chama Gwen Stefani. E a Gwen Stefani é a mulher, não tem nada a ver, porque o Blake Shelton é assim, ó, Deus no céu, Blake Shelton na terra. É tipo o George Clooney da nova geração, entendeu? Pra mim, o George Clooney é o homem mais bonito do mundo. Só que ele ficou velho. Então agora é o Blake Shelton. Os dentes dele não são bonitos, mas ele tem um jeito, assim, de homem. Depois meu marido é o Blake Shelton, tá? E meu marido é meio parecido com o Blake Shelton. Mas enfim. E aí, o cabelo da Gwen Stefani, depois tu olha, guria, eu tava olhando como é que faz aquele cabelo, porque eu vou ter que ficar que nem ela. Eu vou ter que ficar igual a Gwen Stefani. Só que ela deve pintar o cabelo toda semana, eu acho. Oh, Deus! Sim, sim. Olha, depois quando acabar a live, vocês olhem quem é a Gwen Stefani. Vocês lembram aquela música que era aquela Don't Speak, que era de uma banda... Como é que era o nome daquela banda? No Doubt. Ah, acabaram de escrever aqui, ó. Acabaram de colocar. A ex-vocalista do No Doubt. Eu amo essas pessoas que são atualizadas. Eu amo essas pessoas que são velhas que nem eu. Então tinha uma música que a Gwen Stefani cantava, que era dessa banda, foi uma banda de uma música só, eu acho. E o cabelo dela é desse jeito. Mas o que me entristece é que antes eu não tocava na raiz. E agora eu tô tocando, né? Que é uma merda, porque vai tudo. Então, se você não se liga dessas coisas, tudo isso eu comecei a pensar, sabe? Porque eu nunca toquei na raiz. Eu sempre fazia abaixo um pouco da raiz, tanto que a raiz ficava um pouco preservada. E eles tocam produto na raiz, tipo, Dane-se. dane. Dane-se você. Exatamente. Então, todas essas coisas eu tô pensando, minha amiga. Mas, vamos lá. O assunto hoje é... Já fizemos uma... Tu tá melhor? Tô ótima. Seguiu as minhas dicas? Ah, as suas dicas, claro. Viu? Eu trato até a distância. Eu trato Até a distância. Verdade. Que bom. Só a sua energia que você me passou em mensagem naquele dia já me deu uma melhorada e vamos tocando barco. Viu, pessoal? Até em mensagem eu tô curando. Tá. Viu? Até por Não vamos contar isso muito não, porque senão vai chover de mensagem para você. Vai ser um negócio difícil. Não, vamos lá. Então, hoje a gente vai falar... Eu escrevi algumas coisas aqui. Eu acho que é um assunto muito interessante sobre sensibilidades alimentares. E eu acho que muitas vezes a gente esquece disso, principalmente os médicos, que os pacientes têm muitas sensibilidades alimentares. Eu vou contar um exemplo e aí a Naraline vai falar da parte da nutrição, que a gente só vai falar sobre nutrição hoje, mas eu vou contar um exemplo de uma paciente que eu atendi essa semana, que é uma paciente minha, ela já faz um acompanhamento comigo uns 3 anos, vai fazer quase 4 anos. Uma paciente que eu mudei a vida dela, ela era casada, fiz ela se separar. Nossa, tem um caso parecido com esse, recente também. Ai, meu Deus, não queria estar envolvida com isso, mas deu certo. Deu certo. Ela se separou, tá fazendo pole dance. Pensa numa pessoa assim, ó, mudou a vida da água pro vinho, não trabalhava, começou a trabalhar. Assim, foi uma revolução. E ela veio para mim por causa de um quadro de enxaqueca, e eu sempre dizia para ela: vamos ter que fazer o teste de sensibilidade. Ela dizia: doutora, não tem dinheiro agora. Vamos fazer o teste de sensibilidade, porque a gente mudava, eu dei fórmula, conversei o caso dela com o professor Arthur Lemos quando eu estava no curso. A gente fez uma fórmula específica para ela. Ela já tinha vindo de um especialista em enxaqueca e nós já tínhamos mudado várias coisas, feito vários tratamentos alimentares, tal. E ela continuava, melhorava o período, ficava com 1, 2 crises por mês, voltava e começava a exacerbar. Aí, essa semana, ela me mandou o teste de sensibilidade. Qual é o alimento? Amanhã eu vou fazer um post sobre isso. Que mais, isso não sou eu que estou dizendo, é a Cleveland Clinic, aqui dos Estados Unidos. Qual é o alimento pelo qual as pessoas têm mais sensibilidade? Eu quero que vocês escrevam. A Ana Paula Ehlers sabe qual é o alimento. Porque ela está na live. E ela vai escrever. Que é minha paciente também. Vamos aguardar essas respostas. Não é glúten. Eu já sabia que não era glúten.
Não é glúten. A gente tá falando de sensibilidade, tá? A gente não tá falando de reação ao intestino, de leaky gut, a gente não tá falando disso, tá? A gente tá falando de sensibilidade. Alimento que a pessoa come e que ela realmente tem uma reação específica do organismo e que a maioria das pessoas nem sabe. Ó, alguém falou. Vamos lá, vamos ver. Cássia Vasques. Cássia Lemos. Olha, as Cássia estão com tudo e não tão prosa hoje, hein? Então, assim, perfeito. A Cleveland Clinic fez um ranking, né, junto com a Rupa Health, que é onde eu peço meus exames aqui nos Estados Unidos, que é um site só de exames clínicos. E eles têm um ranking dos alimentos e quais são os alimentos que mais aparecem nos testes de sensibilidade alimentar de tipo IgA e IgG, tá? Ó, a Ana Paula falou e... Não, só um, tá, Ana? Que é o desde sempre. E o alimento mais frequente nos testes e que as pessoas apresentam mais sensibilidade é o ovo. Tanto a gema quanto a clara, porque é testado os dois. Nutricionistas, Naraline, falam sobre sensibilidade alimentar e o ovo é um alimento que a gente precisa pensar. Então, a gente precisa pensar, inclusive eu tive uma paciente essa semana sua, que ela realmente, teste dela para ovo. Você tinha me falado dela, que ela ia consultar comigo, lembra? Ela, então assim, o que é a maior problemática dessa história? Que nós sabemos a importância da proteína, nós sabemos a importância da presença dos aminoácidos, a gente sabe disso para várias questões, e aí a gente se pega com o ovo sendo um dos alimentos que mais traz essa sensibilidade. E a gente acaba batendo numa tecla que você já falou, é a necessidade, na maioria dos casos, de fazer o teste e a pessoa não tem condição ou não reconhece que realmente é extremamente necessário, porque é caro, né? Esse teste hoje aqui, eu estava olhando até hoje aqui, se tinha alguma atualização no valor. Está custando R$ 1.970 esse teste. Tá, mas eu vou abrir e vou fechar um parênteses. Esse é o teste do Lemos. Tá? Não, isso que eu já ia comentar isso. Em conta e muito bons como Pois é. Aqui na minha região, por exemplo, nós não temos assim, né? A gente tem que buscar de outros laboratórios para fazer, porque a gente não tem laboratórios por aqui que façam. Mas geralmente quem começa a fazer os exames com o Lemos quer fazer todos os exames com o Lemos. Então quem vem com o coprológico do Lemos quer o teste de sensibilidade do Lemos, pela confiança mesmo do laboratório, né? Mas enfim. Mas o paciente, quando você pede para fazer esse exame de teste, na verdade, qualquer exame hoje, eu estou encontrando, eu tenho até falado mais sobre exame no meu feed, porque as pessoas ainda têm uma dificuldade com a questão de quando a gente fala em exame, porque parece que exame é uma coisa assim, de último caso, só se você tiver estou morrendo, aí vou fazer exame. Caso contrário, se você tiver com algum sintoma que para todo mundo é normal, para que fazer exame? Então, eu ouvi de várias pacientes agora, mas pacientes que já gastaram com muito exame, as mesmas coisas. Mas eu já gastei com tanto exame, eu já fiz tanta coisa, meu problema não foi resolvido até hoje. Porque, na verdade, gente, quando nós estamos falando de sensibilidade alimentar, é algo muito maior do que vocês imaginam. Porque se você tem uma sensibilidade e você continua intoxicando seu corpo e tem ali, a gente acaba falando dessa barreira intestinal porque a gente tem que falar de imunidade. Então, se o seu intestino está ali sendo agredido a todo tempo, se existem toxicidades de outros fatores que não são só alimentares, se existe um estilo de vida ruim, como que a gente não vai atentar à sensibilidade alimentar? Que ela vai ser o gatilho de doenças graves, vocês entendem? Então a sensibilidade alimentar ela não pode ser vista como uma coisa assim que trouxe uma reaçãozinha e tá tudo bem. Não, porque essa reação vai ser gatilho para outros problemas. E eu vejo também que a grande dificuldade é que as pessoas ainda não sabem, eu vou falar sobre isso também recentemente no meu feed. O que é sensibilidade e o que é alergia? As pessoas pensam que é a mesma coisa. Elas pensam que a sensibilidade alimentar é a mesma coisa que a alergia alimentar. Aí vão para o laboratório fazer teste de IgE.
Entendeu? Porque, eu quero saber se eu tenho uma sensibilidade. Não é sensibilidade que você está vendo. Você está vendo se você tem alergia. E a alergia, ela traz reações imediatas. Quando a gente está falando de sensibilidade alimentar, nós estamos falando de reações tardias que podem aparecer dia depois. Esse é que é o problema, porque a pessoa vira para mim, como nutricionista, e fala assim, não, mas eu estou fazendo tudo certo, semana toda, só no final de semana que eu estou dando uma quebradinha. Mas essa quebrada do seu domingo pode trazer os sintomas só na terça. E aí você vai ficar com esse gatilho que te ativou uma rinite, que ativou lá em você uma sinusite. E aí você começa com esses sintomas na terça-feira, quando é sexta-feira você não está bem ainda, já está quase no dia de você comer de novo aquele alimento que você tem sensibilidade. Isso vai virando gatilho para o seu sistema imunológico ficar extremamente sobrecarregado. Agora vocês imaginem a sensibilidade alimentar junto de bebida alcoólica, junto de noite de sono perdida, junto de cigarro, junto de comida processada, entende? Então, assim, é por isso que a gente bate tanto na tecla aqui, inclusive, a doutora fez uma postagem essa semana falando, vou pegar esse gancho, não podemos deixar de falar, não posso deixar de falar isso. Ela fez uma postagem essa semana falando para não raspar a língua. Você não tem noção do que você me causou, mas tudo bem, não quis comentar com você. Tá, aí, moral da história onde eu quero chegar. Ela vai, posta, e assim, as pessoas. É o que aconteceu comigo também quando eu postei de arroz e feijão. As pessoas, às vezes, elas não entendem, elas são até agressivas, sabe? Ai, mas a gente agora não pode mais nada. Ai, mas é porque vocês também não sabem o que vocês querem. Gente, a única coisa que a gente busca aqui, a gente já falou isso, nós vamos repetir. É trazer conhecimento. A gente estuda e traz o que a gente estuda para vocês. Então, para a doutora vir aqui fazer um post, é porque ela está estudando. Não é de trás da orelha. Ela é uma das médicas que eu conheço, que mais estuda, sabe? Eu fico pensando, tem hora que horas que a Gabriela estuda assim, de madrugada, que hora que ela arruma um tempo para ficar lendo, porque um monte de artigo ela fica lendo, lendo, lendo. Então, assim, nós estamos falando, eu acho até feio quando a gente vem criticar alguém que estuda. Porque se eu não estou estudando, como é que eu vou criticar alguém que está estudando, fazendo algo por mim? Porque essa pessoa está trazendo a informação para mim. Ela está estudando, ela está afinando ali, tem toda essa absorção do que aquilo que é bom de conteúdo para gente, traz para gente e eu vou achar ruim? Lógico que não, a gente tem que pegar e absorver. Não serve para você, não tá bom para você, você não quer ouvir, você quer continuar às vezes dentro da bolha, você não quer mudar os seus hábitos, você não quer mudar a sua alimentação. E tá tudo bem, segue o baile, vida que continua. Mas a nossa ideia aqui é sempre estar trazendo para vocês um conhecimento baseado em estudos científicos, naquilo que a gente sabe, que nós vemos na prática clínica. Então, se a gente vê na nossa prática o que funciona, o que não funciona, cabe a nós divulgar e cabe a nós dividir isso com vocês. Então, essa questão de sensibilidade alimentar, eu vejo que hoje é um dos maiores problemas que nós vivemos nos nossos consultórios. Porque a gente sabe que a pessoa tem sensibilidade alimentar. Ela tem vários problemas, essa sensibilidade é gatilho para outros vários, para uma inflamação, e a pessoa às vezes não se coloca à disposição de retirar esses alimentos que trazem essa sensibilidade para reavaliar o quadro depois que a gente faz essa retirada. Então, assim, eu não sei na sua prática se você vive isso, mas esse é o que eu vivo. É você identificar que o paciente precisa tirar um ovo, mas ele é resistente e não quer tirar o ovo. É você identificar que o paciente não pode, por exemplo, comer mandioca e o paciente insiste que ele quer comer a bendita da mandioca. Então, olha só, nós não estamos falando de glúten, nós não estamos falando de leite, nós estamos falando de alimentos que para a grande maioria é assim, meu Deus, mas agora não pode comer isso. Gente, é sensibilidade alimentar. Perfeito. Não, e o que eu quero que as pessoas entendam, Naraline, é que assim, ó, muitas vezes, duas coisas que a gente vai falar. Primeiro, assim, ó, deixem as perguntas ali naquele balãozinho, tá? Que a gente vai responder e eu vou olhar e a gente vai responder e vai dar tudo certo, tá? Só pra gente não interromper o raciocínio. A questão da língua eu não vou mais falar. Mas assim, ó,
que eu acho? O que é importante que as pessoas entendam? O que é importante que as pessoas saibam? Sensibilidade alimentar, e quando a gente faz um teste de sensibilidade alimentar, do tipo, nos Estados Unidos, ele é um dos 5 testes mais feitos, mais pedidos pelos médicos, tá? Não médico normal, né? Médico integrativo. Eu já peguei um paciente aqui, paciente com um HDL de 30, um triglicerídeo de 240 e um LDL de 200, e o médico disse para ele que estava tudo certo. E disse para ele voltar no outro mês. E aí eu fiquei apavorada. Mas assim, tirando os médicos tradicionais, e no Brasil a mesma coisa, os exames de sensibilidade alimentar, tipo IgG, aqueles têm IgG e IgA mesclado, no Brasil a gente só tem IgG, ele é um dos 5 testes mais pedidos nos Estados Unidos, para vocês terem ideia do que a gente está falando. A gente não está falando de um teste qualquer. O teste de sensibilidade alimentar, o que ele mostra? É isso que eu quero que as pessoas entendam. Acho que essa é a parte talvez mais importante da live. Ele mostra as reações de anticorpos dentro do nosso corpo, do tipo IgG. Tá? IgG é a imunoglobulina mais em maior quantidade, vamos dizer assim, mais frequente. Então a gente tem IgG, a gente tem IgA, a gente tem IgE, a gente tem IgM, mas a IgG ela tem a maior quantidade. E o que eu acho importante? Que entender que tem um anticorpo no teu sangue e esse anticorpo é contra um alimento, é muito importante a gente pensar como que foi para lá. Por quê? Porque o corpo ele só faz uma reação antígeno. Anticorpo é antígeno, entrou lá o vírus da Covid, é um antígeno. A cândida que não deveria estar dentro do corpo, é um antígeno. A Escherichia coli, que é uma bactéria, é um antígeno. E o corpo vai lá e faz uma reação para bloquear, que a gente chama de anticorpo. E aí faz uma reação de bloqueio que se chama antígeno-anticorpo. Esses anticorpos que estão sendo encontrados no seu sangue são contra alimentos específicos, como gema de ovo, clara de ovo, queijo, tomilho, canela, pimentão, abacaxi, kiwi. Eu estou falando alimentos. O que significa isso? Que o seu corpo, o seu sangue entrou em contato com o kiwi. E ele entendeu que aquilo ali não é bom para ele. E ele bloqueou. E produziu um anticorpo. E isso foi encontrado no sangue no exame. O que isso significa? 2 coisas. A primeira, o seu intestino está doente, ele está permeável, está deixando passar coisas que não deveriam passar. E a segunda, enquanto você estiver sensibilizando o seu corpo com esse alimento que está passando, ele vai continuar fazendo uma reação. Porque isso não é uma reação só desse anticorpo, isso é uma cascata, é um circo, é um espetáculo que vários atores estão incluídos nesse espetáculo. A IgG é só uma delas, mas ela desencadeia outras reações e isso faz com que a sua inflamação continue, com que a sua endometriose continue, com que o seu sistema nervoso central da sua enxaqueca continue, com que você continue com vários sintomas que você tem nos seus órgãos de choque. Um é na cabeça, outro é no pâncreas, outro é nas articulações, outro é no rim, outro é no músculo, não sei onde é que é o seu órgão de choque. E essas reações vão continuar, vão se perpetuar se você não retirar o alimento. A gente tem que deixar o corpo descansar. Eu falei isso para a Naraline essa semana. Eu falei, Naraline, o teu corpo precisa descansar. A gente não respeita. Não foi o que eu te falei? Foi exatamente isso aí. É visível quando a pessoa está precisando descansar.
O corpo precisa descansar, o intestino precisa descansar. Então, se ele precisa descansar, a gente tem que baixar esse sistema imunológico com esse monte de coisa que a gente está colocando para dentro do corpo e que está fazendo com que se produza esses anticorpos. Esses anticorpos fazem parte do sistema imunológico, se você não entendeu ainda. Então, eu acho que é importante que as pessoas entendam isso. É importante que as pessoas identifiquem isso. E é importante porque muitas vezes as pessoas querem melhorar das doenças e elas ainda... eu estou fazendo uma dieta super limpa. Amor, se você está comendo uma sensibilidade, exatamente como o paciente que eu falei, que estava numa dieta carnívora e estava sendo alérgica a ovo e a queijo. E aí tem um grande porém, que a Naraline vai falar depois, que eu vou fazer o gancho. Eu já vi, nesses meus 3 anos, no mínimo, uns 500 exames, tá? De sensibilidade alimentar. Eu vou falar em nome do Bruno Zilber, que eu fiz uma aula, dei uma aula com ele, e ele viu 10 mil exames de sensibilidade alimentar. 10 mil. Tá? O que eu vou falar, e eu tenho, porque eu tenho todos esses exames guardados, e o que o Bruno Zilber falou, são coisas iguais. Eu nunca peguei um exame de sensibilidade alimentar com sensibilidade à carne bovina. Nunca. Nem eu, nem o Bruno Zilber. Aí as pessoas dizem, eu fiz uma dieta carnívora maravilhosa e eu curei o meu intestino. Eu curei a minha endometriose. Eu curei. E você vai comer carne, só músculo. Até quando? Mas eu voltei a comer ovo, foi um horror, doutora. Eu comi uma manteiga, não me fez bem. Quando eu como queijo, sempre dá algum problema. Mas é que coração e fígado eu não gosto, doutora. Coração e fígado. Comida de pobre, eu tenho horror de comida de pobre. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Nós nascemos para comer carne, acho que todo mundo já sabe disso, né? Todo mundo já sabe. Se você acha que você é vegetariano e vai ser feliz, que a vida vai ser melhor, que você vai ter qualidade, beijos, meu coração é teu, beijo no coração, tudo de bom, felicidades. Então, assim, carne vermelha eu nunca vi sensibilidade. E por isso que as dietas carnívoras são boas, porque elas tiram todos os alimentos e deixam a carne vermelha. E quem faz dieta carnívora, a grande maioria das vezes, só come o músculo, nem come o resto. Só que quando volta a comer, porque vai voltar a comer, uma hora vai voltar a comer, né? A maioria das pessoas volta a comer. Carnívoro restrito é muito difícil e come os ovinhos dele, come as coisinhas dele de vez em quando, porque é proteína animal, né? E aí não tem sensibilidade ao ovo, tá tudo certo. O que significa? Vai voltar a ter sintoma porque não identificou a sensibilidade, foi só uma dieta de eliminação. E aí a Naraline vai me falar, dieta de eliminação é muito bem feita com o exame de sensibilidade alimentar. Olha, e eu vou te falar, e mesmo assim, depende da disciplina do paciente. Depende do paciente entender tudo que nós estamos falando aqui. Então a gente tem que reconstruir todas as informações possíveis na cabeça da pessoa que uma vida inteira comeu, gostou de limão, e eu de repente viro para a pessoa ter que ficar sem limão. Não, mas não faz isso não. Limão faz parte da minha vida. Eu não fico sem tomar um limão pela manhã, mas olha, ser extremamente sensível ao limão, não dá, você tem sensibilidade ao limão. Então, assim, é o que a gente ainda... Hoje mesmo atendi um paciente por dieta de eliminação. Nós já sabemos, não pode comer o bendito do arroz. Ele come o arroz e tem um monte de reação. E aí, aí o que eu ouvi? Mas aí eu tô colocando um pouquinho, uma colherinha só no meio da minha salada. É tão pouquinho. Então, a sensibilidade não é um pouquinho, não é, entendeu? Não é para comer. Agora, existem casos que estão muito mais graves por conta de um intestino permeável, que isso vai agravar
agrupar muito mais. Nós estamos falando de sintomas que é exatamente como a Gabi já citou. As nossas mucosas, elas vão responder. E as nossas mucosas são interligadas. Então você vai começar com uma coceira no olho. Daqui a pouco não é coceira só no olho, daqui a pouco você tem a coceira no olho, você tem a rinite. E aí você tem uma coceira na pele. E aí isso vai. E uma coisa que uma pessoa já disse aqui no meio da live: geralmente o que te causa alergia é aquilo que você ama. O que te causa alergia é aquilo que você tem dificuldade de retirar. E vocês vão observar que, na maioria dos casos, nós estamos sempre com uma proteína presente ou frações de uma proteína presente. Eu, por exemplo, gente, amo carne. Eu troco qualquer coisa para comer carne. Carne em quantidade, qualquer espécie de carne. E eu sei que a carne de frango não me faz tão bem quanto a carne bovina, que não me traz problema algum. E aí você vai falar assim, é uma sensibilidade? Pode ser uma sensibilidade ao tempero que eu uso no frango, você sabia? É isso que vocês têm que ficar atentos. Eu acho que eu passo mal. E que tempero você está usando para fazer essa carne? Quantas pessoas não podem com gengibre, não podem com canela? Tem pessoas que não podem com coentro. E só com cúrcuma, que só no sentir o cheiro começa a ter reação. Só no sentir o cheiro tem reação. Então, eu sei, sabe, Gabi, sabe aonde que eu fico um pouco segura às vezes de ficar falando de sensibilidade alimentar? Porque já teve paciente falar comigo o que você ouviu essa semana, o que você leu essa semana. Eu não aguento mais, eu tô por aqui, que é informação demais. E eu sei que pode parecer, porque o conhecimento, gente, é algo que liberta, mas é algo que faz com que você queira cada vez mais melhorar. Enquanto você está na treva, não tem luz, você não conhece o lado bom da coisa, você não sabe o que dá para melhorar, tudo tá bom. Qualquer caminho que você for. Agora, depois que você está na luz, que você sabe que você tem várias possibilidades, isso te traz uma responsabilidade muito maior, e isso vai te trazer uma dor maior, porque você agora sabe. E você vai ter que buscar colocar em prática aquilo que você aprendeu. Então, a dificuldade não é em fato colocar em prática, é o que isso dificulta a sua mente. Porque você vai ter que sair da zona de conforto para colocar em prática aquilo que você aprendeu. Isso traz dor. Isso é um desconforto diante de tudo que a gente já vive nos dias de hoje. Porque a vida nos dias de hoje não é uma vida fácil, tá? Não é. A gente tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. De morte para economia é muita coisa. A gente é responsável hoje por muita coisa. Antigamente nem tinha televisão, você não sabia do que estava acontecendo e a vida estava empurrando. Hoje em dia você sabe tudo, você é responsável por tudo. Então, ter que tomar conta da sua saúde, do que você está fazendo com ela, é como se isso fosse mais um problema. Sabe? Isso é mais uma carga. Só que essa era para ser a primeira, essa era para ser a nossa prioridade, que na maioria das vezes não é. Então, assim, tudo isso que a gente trata aqui, esse caso de sensibilidade é extremamente importante. E eu acho complexo porque a gente tem que construir isso na cabeça da pessoa. Gente, isso pode trazer uma libertação para o ser humano. É a pessoa viver com enxaqueca a vida inteira e culpar tudo e todos e fazer tratamento com várias medicações e você falar para ela, olha, você vai fazer essa retirada desse alimento, esse alimento, esse alimento e acabar a enxaqueca. Acabou. Não tem mais. Sabe? Então, assim, é uma libertação. E uma outra coisa, Naraline, eu vou ler 2 estudos, porque agora tudo que eu falar vai ser baseado em estudo científico. Eu não vou mais falar nada. Porque assim, ó, as pessoas adoram essa coisinha de estudo, então agora vai ser tudo assim, tá? Depois eu vou botar no meu grupo do WhatsApp. O que eu quero só ressaltar é que assim, ó, muitas pessoas falam, o meu teste de sensibilidade alimentar deu aos alimentos que eu mais como. E aí eu falei o exemplo da carne exatamente para que as pessoas entendam que
todas as pessoas, pelo menos os meus pacientes, comem carne. Todas. E eles não têm sensibilidade à carne. O Bruno Zilber viu 10 mil. Desses 10 mil, eu acredito que talvez uns 9.500 não sejam vegetarianos. Ou mais. E nenhum tem sensibilidade à carne. Então, o que eu quero dizer? Que não é o alimento que você mais come que você tem sensibilidade. É o alimento que realmente provocou uma reação no seu organismo, exacerbou o seu sistema imunológico e faz com que você sinta todos esses sintomas os quais você vem tendo. Tem 2 trabalhos muito interessantes, porque eu começar a usar o teste de sensibilidade, eu uso o teste de sensibilidade desde bem no início. Mas para começar, porque eu ouvia falar, a gente tinha só o A220, A216, depois ele é um teste que ele faz uma verificação não só de alimentos, mas também de temperos, como tu bem mesmo disseste, ervas de temperos, de frutas, de legumes, de verduras, de alguns alimentos específicos, café, algumas coisas assim. Aqui nos Estados Unidos eles conseguem testar alguns emulsificantes, alguns corantes, dependendo do caso do paciente, eles conseguem fazer esse teste. Tem um teste para crianças autistas, que é um teste muito legal, que testa desde todos os caramelos, todas as cores de corantes. É muito interessante isso, né? Porque realmente mostra o que essa criança tem de sensibilidade e o porquê essa criança às vezes tem sintomas quando tem ingesta de algum alimento específico. No Brasil eu não conheço isso. Se tiver, vocês podem me mandar, pessoal, porque eu não conheço todos os laboratórios, não tenho como conhecer todos os laboratórios, mas eu não sei de laboratórios que teste sensibilidade alimentar para monossódio glutamato, que teste sensibilidade alimentar para glifosato, para caramelo, que teste para sensibilidade alimentar para alguns corantes específicos. Eu não conheço. E aí, assim, tem 2 estudos, um eu vou falar para puxar brasa para o meu assado, de pacientes com intestino irritável, com predominância diarreia, e um outro braço com predominância constipação. E eles fizeram os anticorpos de sensibilidade alimentar contra 14 antígenos, só 14. E 50% dos pacientes apresentaram sensibilidade a 14. A gente está falando de 220. Mas esse estudo foi com 14. E aí eu vou ler a conclusão, porque eu acho que a conclusão mata a charada do que a gente está falando aqui. Após 4 semanas, comendo uma dieta de eliminação, todos os sintomas, incluindo dor abdominal, frequência de diarreia, inchaço, distensão abdominal e sensação geral de angústia, diminuíram significativamente. Então eu não tô falando, e eu não tô falando dos 220, eu tô falando de 14, que para a Naraline é muito mais fácil fazer uma dieta de eliminação de 14 do que 220. Todos os pacientes melhoraram. Um outro trabalho que foi um estudo duplo cego, randomizado e cruzado, então um estudo bacana, com 30 pacientes com enxaqueca, porque eu acho que enxaqueca é uma das doenças que mais os testes de sensibilidade auxilia. Mostrou, então, 30 pacientes fizeram teste de anticorpos contra 266 antígenos. Durante 6 semanas, eles foram randomizados para uma dieta de eliminação e mais 6 semanas eles foram randomizados para uma dieta livre. E depois de 2 semanas, esses pacientes, então, foram 6 semanas, para uma, passou 2, eles foram para 6. Então, eles tiveram um período ali de livre. Quando os indivíduos estavam na dieta de eliminação, houve uma redução nas crises, não só dos dias de crise, mas na intensidade da crise. Olha que interessante isso. Então, não é só, a gente não está melhorando só a relação da dor de cabeça desse paciente. Quem já teve uma enxaqueca sabe que horror que é. Eu nunca tive, graças a Deus. Mas os pacientes dizem que às vezes eles têm vontade de morrer. Eu já atendi umas 4 pacientes, e uma dessas era essa que eu estava falando no início, que ela me disse várias vezes: doutora, eu tenho vontade de me matar. Enxaqueca é um troço foda. E aí o que tu faz, né? Tu fica meio assim, tu não sabe nem para onde correr. E isso é muito importante.
isso é muito importante que as pessoas entendam. Que a gente tem uma redução na crise, óbvio, nos dias, as pessoas às vezes têm 20 dias, 24 dias, já tem de 28 dias de enxaqueca no mês, que é um absurdo, mas na intensidade da dor. Então as pessoas têm menos dor. Tu consegue ver isso, Naraline? Sem dúvida alguma. E é assim, é o que você diz. Para mim é um pouco difícil quando eu não tenho, né? Pouco difícil não, extremamente difícil quando eu não tenho teste, né? É difícil para mim e é difícil pro paciente, porque a gente vai ter que ir por um teste de eliminação sem ter uma base. A gente vai ter que ir por um teste de eliminação com esses que são mais comuns e a gente vai fazendo essa eliminação. Só que às vezes é o ovo. Perfeito. Que tá ali, né, como indicação de café da manhã, e é o ovo. Então, assim, realmente é um teste muito valioso. Muito, muito valioso. E uma coisa que eu queria falar, Naraline, além disso, é que assim, quando a gente faz esse teste, a gente faz várias coisas importantes. E eu acho que tu está falando exatamente sobre isso. A gente descobre uma causa pelo qual o paciente não está melhorando. Isso é muito interessante da gente falar. A gente descobre que esse paciente tem aumento da permeabilidade intestinal. E outra coisa muito importante, que é o que eu vejo, ontem recebi a pergunta, né, do Guardian. O Guardian é um produto aí da Central Pharma. E a gente também descobre que muitos pacientes não podem fazer o uso de vários suplementos. E que isso também pode ser um fator pelo qual ele não está melhorando. Então, olha que interessante a gente começar, assim, daqui a pouco tu dá uma canela para o paciente, daqui a pouco tu dá uma cúrcuma para o paciente, daqui a pouco tu dá uma casca de alguma coisa, de alguma fruta, num suplemento, em alguma que acontece, porque a gente sabe que acontece, e esse paciente não melhora. Então, o teste de sensibilidade alimentar, ele é interessante em função disso. Ele é interessante da gente identificar essa causa que esse paciente não está melhorando. Ele é interessante para a gente saber que esse intestino está permeável, porque o alimento ele só entrou lá porque o intestino deixou passar. E ele é extremamente importante para a gente também identificar suplementações que muitas vezes estão me fazendo mal e você nem sabe, porque o nutricionista, o médico, o coach, o padre deu e ele não tem noção do que ele está fazendo. Às vezes a amiga tá tomando. Eu vi alguém falar na internet, a minha amiga me disse que tá tomando isso. Isso aqui eu escuto demais. Não, tô tomando esse suplemento aqui que a minha amiga tá tomando, ela me indicou tomar, eu passei a tomar. Buenas. E como é que faz, Maraline, essa dieta de eliminação? Que difícil. Que pergunta difícil. Alguém já fez dieta de Isso. eliminação aqui? Se alguém estiver na live, por favor, me responda. Alguém já fez dieta de eliminação? Não é as food maps, tá? Não vem com essa bobagem aí de food maps, isso aí não cola pra mim. Isso aí é besteira, né? Recebi mensagem de sua paciente hoje, que eu comentei com você, da Fernanda, que ela tá se sentindo muito bem com a dieta. Ah, Fernanda. É. Fernanda a Fernanda é muito inteligente, ela vai pra frente E ela na tem live. E ela tem todos os exames, né? Então, assim, fica muito mais fácil de fazer uma dieta de eliminação com alguém que tem base de exames para a gente poder olhar. E graças a Deus, ela tá indo muito bem. Ela tá Hã? outra pessoa, ela tá outra pessoa. Do que ela tinha de sintoma intestinal, ela tá outra. Ela me falou na última consulta, ela falou assim, doutora, eu parece que eu sou outra pessoa. Eu sei que tem coisa que falta, mas eu sou outra pessoa. E eu falei, é essa a diferença. De um bom coprológico, uma boa interpretação, os bons exames de sangue, saber mexer nesses hormônios, saber controlar a questão da inflamação e fazer a identificação dos alimentos. Não tem erro. O que a gente faz é medicina do futuro, não tem erro. E aí, onde que eu quero comentar? O que é o lance da dieta de eliminação? Pode parecer com o que ela estava fazendo. Uma dieta de eliminação de restrição. Isso. Então, isso onde que eu queria chegar. O que era o problema da Fernanda? A Fernanda estava fazendo uma dieta de eliminação por conta própria, mas fazendo uma restrição calórica muito grande. Então, aí você passa a ter outros problemas envolvidos, porque você não come nutrição, você não come os nutrientes que você precisa,
faz uma dieta hipocalórica todos os dias, não come aquilo que seu corpo precisa, tem medo de comer, porque você está fazendo uma dieta de eliminação, você tem medo de comer tudo. Então é aí que mora o grande X da questão. A dieta de eliminação não é dieta de restrição calórica, não é dieta onde você vai ter medo de comer tudo. Você sabe ali, no caso dela que tem o exame, ela sabe o que ela pode e o que ela não pode, e ela estava comendo muito menos do que ela devia. Então, o que acaba acontecendo com a pessoa, quando ela não tem o norte para onde ir, ela começa a fazer uma dieta de eliminação, mas de restrição absurda. Ela começa a não comer nada, porque tudo que ela come... Ah, mas todos os dias eu me sinto mal, todos os dias eu tenho reação. Mas é porque todos os dias, às vezes, ela está colocando a cúrcuma no shot da manhã. Porque falaram que a cúrcuma é muito boa para colocar no shot. Ou tá tomando um suplemento que tem cúrcuma. Tem muito suplemento que tem cúrcuma. Tá tomando um suplemento que tem cúrcuma. E aí, nossa, eu não sei. E a pessoa já tá tirando tudo, fazendo uma restrição calórica absurda, entendeu? Tá pulando refeição. Esse é que é o maior problema, sabe? Que eu vejo da dieta de eliminação. É não trabalhar. E é aqui, Gabi, que eu tenho preocupação com o fato de não contar as calorias e de comer quando tem fome e saciedade. Porque para quem? Porque se for uma pessoa que já está tentando de tudo, é uma pessoa que sofre com muitos sintomas, ela no seu subconsciente, ela não sente mais fome não, filha. Ela não tem mais necessidade. Ela come aquilo ali, 2 refeições no dia, aquele pingo de comida assim, ó. Porque comer não é essencial. Eu comi, saciei, tá bom, não é essencial porque eu passo mal. E a quantidade de nutrientes que essa pessoa precisa. E todos os processos metabólicos que dependem de nutrientes. Vai vir de onde, gente? Vai cair do céu. Então, assim, nesse aspecto, a dieta de eliminação, ela tem que ser acompanhada por um profissional. Um profissional, nutricionista, Não é que... médico, é por um nutricionista. Eu gosto de falar isso. Assim, uma coisa é tu ter um exame que tem uma sensibilidade, 2. Outra coisa é tu ter um exame tomado de sensibilidade. Então, assim, precisa do nutricionista. O nutricionista tá aí para isso. Ele estudou, ele sabe, ele vai te dar as opções, ele vai te dizer quanto que é a tua meta, ele vai te dizer quanto que tu precisa, ele vai te dizer o que que falta, ele vai te dizer o que que tu tem que pôr. Isso é Exatamente. fundamental. Fernanda veio e falou comigo assim, Gabi falou que eu preciso da nutricionista. Eu falei, mas é porque, na verdade, por mais que, por exemplo, a doutora Gabi tenha conhecimento para poder ajudar, ela não tem que abraçar o mundo, não é do que ela tem que fazer dentro da competência dela. Então, ela vai fazer o quê? Ela vai orientar que busque um profissional para poder ajudar. De um profissional que consiga realmente, de verdade. É por isso que quando vocês vão para a internet buscar a dieta que a fulana está fazendo está dando certo. Quando você vê uma pessoa postar que o antes e o depois, que emagreceu muito com a dieta tal, com a estratégia tal. A gente já vive falando isso aqui. Emagrecer, várias dietas, várias estratégias para emagrecer. Mas nós estamos falando aqui de ter vida saudável. A gente está falando aqui de não ter sintoma. A gente não está falando aqui de não sentir dor. A gente está falando aqui de ter uma vida realmente bacana, gente. Não é um negócio que você fica ali todo dia empurrando sintoma com a barriga e achando que esses sintomas são normais, porque não são, entendeu? Não é para ter. E o que eu falo, digo mais, eu já ouvi várias vezes de pacientes, você já deve ter escutado também, Gabi. Ah, mas eu já vivi a vida toda com esses, eu já vivi até hoje assim com esses sintomas. Só que esses sintomas que você viveu a vida toda, eles vão te trazer outros problemas. Porque esses gatilhos aqui que a gente está falando, de você viver uma pessoa inflamada, isso, gente, seu corpo é uma máquina. Até uma certa idade ele vai suportar as coisas, mas vai chegar um ponto que você... Por que tem tanta doença autoimune, gente? De 10 pacientes, pelo menos 7 entram aqui com alguma doença autoimune. Senhor, cada dia que passa eu me choco, mas poxa, como é que vocês acham que o corpo vai conseguir, gente, se livrar de tanta coisa? Mas nos últimos anos piorou, né, Noraline? Nossa, piorou demais, Gabi. Eu tô muito apavorada com isso. Muito apavorada com isso.
Porque, assim, a gente sabe que a maioria dos profissionais não estão preparados para isso. Eles não estão preparados nem para olhar um hemograma, imagine, para cuidar de doença autoimune, entende? Então, assim, é muito complexo. Então, vocês que assistem aqui a live e que vão assistir depois, né, não estão aqui ao vivo agora, vocês têm que estar armados de conhecimento. Isso é o mínimo que você tem que fazer. É o mínimo que você tem que fazer. Então, o que a gente faz aqui é deixar essas pulguinhas atrás da orelha de vocês, para vocês estudarem. Quando você for para o médico, chega lá sabendo alguma coisa. Para você não ser manipulado e virar fantoche. É isso que a gente quer que vocês tenham, sabe? Esse. Pois é, então. Então, eu acho que a gente falou bastante sobre a questão do exame, como que esse exame é feito, qual é o resultado que a gente está tendo. Tem duas perguntas ali, e a gente falou sobre isso, sobre verificar e entender que muitas vezes o paciente não está melhorando em função disso, da gente verificar e fazer o diagnóstico de um intestino ruim e da gente verificar e entender realmente os suplementos que ele está precisando. Teve uma pergunta que fizeram ali, que eu não sei cadê, porque eu pedi para a pessoa botar, mas a pessoa não botou, mas era uma pergunta muito legal, que era a relação. Eu vou achar porque eu sou muito persistente. E os casos, olha só, e os casos de ser sensível no exame e na prática o paciente não apresenta sintomas. E a outra pergunta foi: se a sensibilidade for temporária, qual a estratégia de reintrodução? E a outra pergunta, eu não me lembro, mas foi assim: uma coisa importante é que assim, ó, não, os pacientes eles não apresentam sintomas específicos todo o tempo. Primeiro, pelo que a Nara Lili falou, a gente nem sabe, os pacientes comem tudo junto. É difícil uma pessoa comer só um pedaço de carne só com sal. É difícil, as pessoas comem coisas misturadas. Uma outra coisa é a diferença entre sensibilidade e intolerância. Então, o paciente que faz um coprológico e ele tá lá com o intestino repleto de amido, porque não foi digerido, cheio de carboidrato, repleto de fibra muscular e tecido conjuntivo, porque ele não consegue digerir proteína, e com 20% de gordura, porque ele está com excesso de gordura no intestino, isso não é uma sensibilidade alimentar. Isso é um processo funcional, digestivo. A pessoa não consegue digerir. Não é isso que aumenta a sensibilidade em si. Isso aumenta a disbiose, piora o seu processo de fermentação, às vezes putrefativo. Então a pessoa tá cheia de gases, com odor podre. Ah, vai na academia, toma um monte de whey e fica soltando pum mal cheiroso. Por quê? Porque é um monte de proteína, a gente não consegue, sobra no intestino, as bactérias vão lá, vão querer aquela proteína que é boa, e aí o paciente vai ter um monte de gás com cheiro de pum, de ruim, né? Então, assim, são coisas diferentes. O que a gente está falando é no sangue, é IgG no sangue, anticorpos no sangue. Outra coisa é no intestino, o que sobrou no intestino. São coisas que podem andar juntas, são coisas que podem andar juntas, porque a gente pode ter um aumento da permeabilidade, do que pode estar presente junto com uma desbiose, que é o quadro mais dramático, é o que a gente mais vê. E ainda por cima pode estar com esse sistema imunológico pior, porque ele tem realmente uma exacerbação do sistema imunológico provocado por esse excesso de sensibilidade alimentar. E aí aumenta a inflamação, aumenta o estresse oxidativo, não consegue que os hormônios funcionem, porque está toda hora inflamado. Então, assim, tem muita coisa que gira em torno. A gente está falando de uma coisa específica. Mas é muito importante que as pessoas entendam que não é porque comeu e aquilo ali está no intestino, que aquilo ali que é uma sensibilidade. Uma coisa é sensibilidade, outra coisa é intolerância. E a alergia é mais grave ainda. A alergia é um outro mecanismo e é um outro tipo de reação. Então, a gente tem 4 tipos de reações alérgicas. Uma delas a gente chama de hipersensibilidade tardia, que é uma reação tipo 3, que é completamente diferente, que é realmente o que a gente está falando. Mas a alergia, anafilaxia tipo 1, que é o cara que foi lá picado por uma abelha e aí ele começa a ter uma reação rápida sistêmica, é outra coisa.
Eu começo a falar e começo a me perder. Mas é mais ou menos isso que as pessoas têm que entender. Uma coisa é intestino, outra coisa é sangue e outra coisa é uma alergia grave. Ô, Gabi, a pergunta da pessoa era em relação a ter no teste a alergia ou a sensibilidade e não ter sintoma. Mas a pergunta é: será que você não tem sintoma de verdade? Porque às vezes o que você está acostumado a ter todo dia, você não reconhece como sintoma. Esse é o problema, entendeu? Da grande parte das pessoas. Meu intestino funciona muito bem, eu vou no banheiro todos os dias e faço cocô. E outra coisa, eu não tenho reação nenhuma, tá? Nada, eu não tenho. Vocês podem ter certeza, sempre tem algum sintoma. Você Era aqui, pode. ó. A possibilidade do exame vir negativo para alimentos que na realidade a pessoa não tolera, exatamente isso. Uma coisa está lá no seu intestino, você não Porque tolera, são situações diferentes. você não consegue digerir. Outra coisa é você ter o exame de sensibilidade com a IgG positiva para o ovo. São coisas completamente diferentes. Não quer dizer que você não tolere o ovo no seu intestino. Não é isso que está querendo dizer. É outra coisa. Você pode ter uma boa digestão da proteína, você pode ter uma boa digestão da gordura e tá tudo certo. Mas a sensibilidade alimentar evidenciou que você realmente tem uma alergia ao ovo. E talvez seja muito interessante que você retire o ovo da sua vida por pelo menos 2 meses, dependendo do nível de sensibilidade que venha no exame. Então, essa questão da dieta de eliminação é uma questão muito interessante, porque a nutricionista tem que fazer. Ela vai falar sobre o tempo, sobre os alimentos e sobre o grau de sensibilidade que esses alimentos representam para esse paciente. E depois ela vai reintroduzindo de acordo com os sintomas e principalmente de acordo com a tolerância desse paciente em relação aos sintomas. Eu acho que isso é muito interessante que as pessoas entendam, porque quando as pessoas falam isso, chega a me assustar de o exame vir negativo e na verdade não tolera. Ela não tolera porque ela não consegue digerir, porque o processo digestivo dela tá uma bosta. Mas não quer dizer que ela tenha problemas com aquele alimento em relação à sensibilidade do tipo IgG. A outra pergunta que eu acho que a gente pode falar é essa. Quanto tempo de retirada dos alimentos precisamos refazer o exame de sensibilidade alimentar? Essa é uma pergunta muito boa. A Naraline faz a dieta de eliminação. Esse paciente começa a melhorar os sintomas, mas eu falo, o alimento vermelho... É o que eu ia falar. É porque muita gente, Gabi, você vai trazer isso depois no seu feed? Não tem, né? Tem no seu feed alguma foto de um resultado de teste? Posso botar lá no meu grupo do WhatsApp. Então, coloca lá no seu grupo do WhatsApp. Então, galera, quem não conhece o resultado de exame de teste, vai para o grupo da Gabi, que o link está na bio dela, que ela vai disponibilizar lá. Então, você tem a escalazinha de cor. Então, o alimento, quando ele está na escala do vermelho, ele é um alimento que possivelmente, querida, a gente não vai fazer reintrodução, não vai ser bem-vinda essa reintrodução nem tão cedo, nem sei se virá. Agora, quando o alimento está no nível amarelo, a gente consegue trazer esse alimento de novo, tentar uma reintrodução e analisar os sintomas. Então, tem muitos casos de paciente que vão conseguir reintroduzir em pequena quantidade. Quando ultrapassa aquela quantidade, o paciente tem sintoma. Então, isso a gente vai fazendo depois. Que é basicamente como a Gabi falou, em torno de 2 meses a gente vai ficar com uma eliminação, analisando os sintomas e começar a reintroduzir esses alimentos que estão na linha amarela primeiro, para a gente poder ir observando cada sintoma até que a gente defina o padrão alimentar que essa pessoa deve manter. Perfeito. Então, isso é muito importante. A importância de talvez repetir o exame se a gente realmente fez essa dieta bem feita, se esse paciente melhorou, mas melhorou totalmente. E aí talvez voltou com algum alimento, aí sim tem indicação. Senão não precisa ficar repetindo, não é um exame que realmente precisa repetir. Uma outra pergunta aqui para a gente terminar. A Mônica perguntou: quem faz carnívora há muito tempo vai apresentar algum resultado positivo para outros alimentos enquanto ainda na dieta restrita? Vai e apresenta. Então, muitas vezes a gente tem esses pacientes. Essa paciente que eu estava falando, que é não é a Fernanda. Quem é que estava fazendo a carnívora? Ah, é uma paciente que eu atendi na semana passada.
Ela estava fazendo carnívora e aí eu pedi para ela o teste de sensibilidade alimentar. E ela veio com ovo, todos os queijos, manteiga, requeijão. Ela comia requeijão, ela fazia o requeijão, ela comia o requeijão. Manteiga, requeijão. Posso abrir aqui, só para a gente ter uma ideia, porque eu dei exemplo para um paciente. Ó, ele veio com caseína, manteiga, mussarela, iogurte, queijo processado, queijo de ovelha, queijo emmental, queijo cottage, queijo coalho, queijo camembert, queijo de cabra. Que tristeza. Que mais que veio de leite? Só. E ela veio com gema do ovo rosa, que é uma sensibilidade bem importante, clara do ovo vermelha, kefir veio rosa, olha, para vocês terem ideia do que eles testam, kefir veio rosa, leite de cabra veio sensibilidade, leite de vaca veio vermelho, curry veio para essa paciente que tomava curry, né? Amendoim é bem comum. Amendoim é bem comum. Amendoim também é um dos campeões. Amendoim, amanhã eu vou fazer meu post, amanhã vamos ver o que vai acontecer. Pimenta veio para essa paciente e deu. Então, e ela fazia uma dieta carnívora. Então, assim, não veio nenhum. Então, frango não veio. Vamos ver aqui, frango. Frango não veio. Galinha de Angola, ganso, não veio. Não veio carne de porco, não veio carne bovina. E deixa eu ver meus peixes aqui. Não veio nenhum peixe. Nem peixe espada, peixe vermelho, peixe prego, peixe dourado, peixe arrica, pato. Nenhum animal veio. Avestruz. Avestruz, nunca comi avestruz. Arenque, anchova. Então, assim, para vocês terem ideia que caranguejo, que realmente é um teste que tem uma abrangência muito importante, muito grande em relação aos alimentos e que muitas vezes a gente tem essa sensibilidade. Por quê? Porque o corpo entrou em contato e ele mantém essa questão muito importante. Então, muitas vezes, o que a gente vai fazer? Se a gente tem esse sistema imunológico exacerbado ainda, a gente sabe que esse intestino ainda está permeável, apesar de uma dieta carnívora. Então, é muito importante que se concentre, talvez, em ver esse coprológico desse paciente com a carnívora, porque muitas vezes o que acontece? Esse paciente está mal digerindo a proteína. E isso também está perpetuando esse processo de permeabilidade do intestino. Por quê? Porque tem excesso de proteína, tem excesso de comida, vai ter excesso de bactérias. Muitas vezes isso também influencia nesse processo, porque as pessoas acham que é só o glúten que faz com que a permeabilidade intestinal aumente. Daqui a pouco esse paciente é um overtraining. Eu fiz uma live com o Dr. Francisco Cardoso, melhor médico do Brasil, um dos melhores médicos do Brasil, melhor é o Laís, depois talvez o Dr. Francisco. Mas eu fiz uma live com ele sobre leaky gut e não se fala de leaky gut em overtraining, em pacientes de muito alto rendimento. Então não é só isso, é o estresse diário, são os alimentos, são a sensibilidade, são as toxinas. Muitas vezes o cara come uma carne lá, eu vou comer um bacon tomado de conservante, mas está fazendo dieta carnívora. Então, assim, acho que tudo a gente tem que ver, a gente tem que pensar. Eu não estou dizendo que isso é para todo mundo, eu não estou dizendo que todo mundo tem que fazer isso, eu só estou dizendo que a gente tem que pensar, a gente é pago para pensar, a gente está aqui para pensar. Então é importante que a gente realmente pense, que a gente realmente reflita sobre isso e que realmente seja um caminho de melhora do paciente, porque os pacientes que procuram são pacientes que são realmente... Acho que é isso, Maraline. Espero que a galera toda vá para o seu grupo. É possível fazer o exame só dos alimentos que costumo comer? Não. Para quê? Aí você pode fazer um teste, um quick test, se você quiser, que é um teste na pele. Não sei se vocês já ouviram falar. O prick test se faz bastante aí no Brasil. Muitos alergistas falam que o IgG, que é esse teste de sensibilidade, ele não é bom. Mas tem uma pilha de trabalho que fala que ele é ótimo, só que as pessoas não sabem trabalhar porque elas não sabem falar sobre alimento para o paciente. Então é muito difícil conversar com o paciente sobre alimento e muito mais difícil ter uma nutricionista de confiança que possa ajudar esse paciente numa dieta de eliminação, porque as nutricionistas não aprendem na faculdade de dieta de eliminação, aprendem na Aline. Não, zero. Então é muito difícil isso.
verdade, na faculdade de nutrição, pouco a gente escuta sobre sensibilidade, né? Sobre alergia. A gente escuta muito pouco sobre isso. Exatamente isso. Então, assim, é aquilo que eu falo. Se o médico não sabe, ele vai dizer que é uma merda. Se o médico não sabe, ele não vai dizer que ele não sabe. O médico é Deus na Terra. Vocês não sabiam disso? Eu tô falando para vocês. Ele não vai dizer que ele não sabe. Ele vai dizer que ele acha uma merda que não serve para nada. Só que ele não se deu o trabalho de procurar. Ele não se deu o trabalho de ir atrás. Ele não se deu o trabalho de ler. Porque ele acha que o que ele leu lá na época da faculdade, toda doutrinária por um monte de coisa, a gente sabe muito bem disso, como é que é a faculdade de medicina. É isso. Então é muito importante que as pessoas entendam e que saibam que existem outros exames, que essa é uma medicina de precisão, é uma medicina de excelência, é uma medicina do futuro. Hoje, o post que eu fiz, eu só trouxe exames que tem aqui nos Estados Unidos. Eu não estou nem falando de exames que tem no Brasil. São exames que tem nos Estados Unidos, porque eu vim para cá também para aprender sobre o que tem de melhor, porque aqui a medicina é a melhor. As pessoas falam que no Brasil é bom. Claro que no Brasil é bom, porque no Brasil é público, é gratuito. Quebrou o pé, o cara passou por cima do teu pé ali, tu vai lá, tu vai operar o pé no SUS. Isso não tem aqui nos Estados Unidos. Os médicos são muito bons no Brasil, mas em termos de exames, de tecnologia, a gente ainda fica um pouco atrás. Eu não estou dizendo que os médicos são ruins, eu só estou dizendo que em termos de tecnologia, os Estados Unidos é muito melhor, porque aqui tem tudo. Então, eu vim também para mostrar essas coisas, para que daqui a pouco alguém no Brasil fale, olha que legal, dá para a gente trazer esse teste para o Brasil, as pessoas começarem a fazer. Olha que interessante, a gente fazer um teste de neurotransmissor. Aqui nos Estados Unidos tem teste de neurotransmissor, a gente consegue saber todos os neurotransmissores do corpo do paciente. Pô, não é legal? Nossa, muito bacana. Não é legal isso, Nareli? Não é isso é medicina do futuro, Nossa, muito bacana. sabe? Todos os ácidos orgânicos, quando a gente faz teste de ácido orgânico no Brasil, a gente vem com um pouquinho assim. Aqui a gente tem teste de ácido orgânico que eu nem sei para que serve. Se um dia eu pegar um teste tão completo como os que tem aqui, eu vou ter que assim, mergulhar. Tem gente que é médico que é só especialista em ácido orgânico. Porque ácido orgânico é genética. Tem que saber reação metabólica. É muito complexo. Então, assim, é muito importante que as pessoas entendam isso. Que a gente está falando são coisas importantes e que estão disponíveis. Está disponível no Brasil. Corra atrás, pessoal. Acho que é isso, Naraline. Doutora mora na Grécia e vim me tratar com endometriose na Grécia. Que bom! Para mim, no Brasil, temos os melhores médicos, claro, tudo é particular. É. Pois então. Nem vamos discutir essa não. Eu vou botar, perguntaram do estudo, ó, só para falar, vou botar o estudo lá no grupo agora. Vou baixar, já vou botar lá no grupo. Tá. Amada, deixa eu olhar aqui a nossa... Isso. Nossa próxima quinta será dia 27, certo? Perfeito, já estou anotadíssima. Tá. E aí, quinta, vamos falar sobre o que, meu amor? Não sei, amada. Foi ontem de ontem, que eu tava aqui conversando com a menina. Ah, eu adoro essas lives de vocês. Qual vai ser o tema da semana? Eu falei, ainda não sei. Ai, saberei. Vamos decidir. Naraline, fica bem. Tô melhor ainda hoje com a sua presença, com a sua energia, tá? Sim, olha, que bom que tu tá me dizendo Mas isso. é verdade. Que bom. Muito feliz, fico muito feliz mesmo. Pessoal, eu só tenho a agradecer. Caso clínico desse final de semana, eu vou postar no sábado ou na sexta, que já está programado. É um caso clínico que só quem está aqui vai saber agora, porque eu vou falar. E assim, vocês acharam que o raspar a língua era um problema? Vocês vão ver o que eu vou falar do vinagre de maçã. Agora sim! Agora vão mandar 300 mensagens para mim essa semana. Meu Deus, eu vou me preparar. Tá, vocês vão ver que destruir. Isso aí é culpa da Mônica. A Mônica me mandou uma pergunta lá. Ah, porque estão falando do vinagre de maçã, o que tu acha do vinagre de maçã? Eu falei, olha, eu não falo muito vinagre de maçã, porque eu sei só que... Eu fiquei pensando, né, na minha cabeça, porque eu sei que corrói os dentes.
E aí, porque uma dentista uma vez me falou, ah, vinagre de maçã é uma merda pros dentes, tal, não sei o quê, tem que dar diluidão, diluidão, diluidão. Aí eu fui ler sobre o vinagre de maçã. Tu vai brigar comigo, mas a gente vai conversar. Não, minha Fogo no filha, eu já te disse que tudo que você trouxer de estudo para mim, eu vou absorver e vou buscar estudar tudo aquilo que você estudou também. Nós estamos aqui para isso. fui fazer uma revisão sobre vinagre de maçã e, assim, vinagre de maçã é ótimo, mas não é para todo mundo. Pois é, e nós temos que falar sobre. Você vai fazer você vai fazer o caso clínico do final de semana sobre isso? Tem sobre vinagre de maçã, sobre uma paciente que Domingo mesmo, que horas? domingo a live é às 9 da manhã, horário de Mas Brasília. aqui, mas deixa eu te contar uma coisa. Que assim, acaba que quando eu comecei a mostrar, né? Meu pai tomando vinagre, e para ele é sensacional o vinagre. Acabou que isso virou assim, eu comecei a receber mensagens de todo lado de gente que toma vinagre. Meu sogro foi tomar o vinagre e vomitou. E tem muito paciente que faz isso que acontece. E não só meu sogro, tem vários pacientes que não conseguem sentir o cheiro. E não é, gente, uma relia ao vinagre, porque realmente a pessoa não tolera o vinagre. E ponto. Ela passa mal com o vinagre. Precisamos falar sobre o vinagre. Então, isso vai ser bom. Porque tem um monte de gente, é por isso que eu falo, às vezes eu me preocupo com o que a gente mostra aqui. Porque as pessoas veem, elas acham que elas têm que tomar também. Perfeito. Igual meus pratos de comida. Todo mundo fala assim, acompanha seus pratos e tenta imitar. Pô, mas não quer dizer que todo mundo come igual, né? Mas enfim, vamos ver esse caso clínico que vai ser interessante. O caso clínico é de uma mulher, tá? Esse caso clínico não é meu, tá? Com Meu pai vai assistir, já colocarei. 38 anos. É caso clínico publicado, tá? É revista científica, tá? Que eu não consegui, não tenho um caso clínico desse brilhante assim. 38 anos, tô dando um spoiler. Taquicardia, densitometria com osteoporose e desconforto abdominal e distensão frequente em uso de vinagre de maçã há 6 anos. Paciente com osteoporose com 38 anos. Então, nós vamos discutir sobre vinagre de maçã domingo. Então, eu espero vocês às 9 da manhã, horário de Brasília. Nós vamos falar sobre vinagre de maçã. E aí, vamos rebentar a internet. Fogo no parquinho, vinagre de maçã. E aí, gente, não percam a live, porque é exatamente o que ela está falando. Não serve para todo mundo, então você tem que identificar seus casos aí, seus sintomas junto da live. Eu vou assistir também, vou fazer o possível para assistir. Para todos vocês no domingo. Amor, gratidão. Tem prazer. Conta comigo. Beijo, tá, Mara? Fica com Deus. Até a próxima, pessoal. Obrigado. Até, gente.